Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o site futura.org.br/Conexão Futura. Os Jogos Olímpicos demandam dos atletas anos de treinamentos diários. São horas e mais horas de repetição de movimento, de um golpe, um chute ou um saque. O dia chega, o juiz apita e a disputa começa e dá aquele branco. O público assiste inconsolável a atletas de excelência hesitarem no momento mais importante. Essa não é uma história tão incomum quanto gostaríamos. E ainda é pior, claro, para os atletas, que têm que lidar não só com a derrota, mas também com a repercussão dela. Por isso, aprimorar os aspectos físicos e técnicos é fundamental. Mas também é necessário trabalhar o equilíbrio emocional para sobreviver a uma rotina de trabalho árdua e aqueles momentos decisivos, em competições muitas vezes transmitidas para todo o planeta. Então, como se preparar mentalmente para superar a si mesmo e aos seus adversários? Qual a importância do acompanhamento psicológico nos esportes? Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Vinícius Irota, professor de Educação Física da Universidade Presbiteriana Mackenzie e oficial técnico internacional do Comitê Paralímpico. Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, Larissa, tudo bem? Você? É um prazer poder contribuir um pouquinho aí com esses aspectos, um assunto que desperta bastante interesse aí para os técnicos, telespectadores e treinadores. O prazer é todo nosso. Obrigada mais uma vez, então, por aceitar o nosso convite. Vinícius, a gente na abertura citou algumas questões que acabam impactando no lado psicológico dos atletas. Por que é importante, então, a gente não só preparar o corpo para um atleta que vai participar de uma Olimpíada, por exemplo, mas também preparar a mente desse competidor? Esse é um assunto que tem despertado muito interesse, né, de técnicos, de treinadores e do núcleo comum, uma vez que a gente tem que levar em consideração as questões de formação esportiva também das crianças, jovens atletas, porque essa carreira é o que vai fazer esse possível jovem atleta se tornar um fenômeno olímpico. É isso que a gente espera, né? Um herói, um fenômeno, um sujeito que tenha essa capacidade de demonstrar mais autocontrole, essa superação, enfim, que seja um atleta completo, como muitos do que a gente vê. Acho que a gente pode ressaltar um pouquinho essa formação esportiva, né, do sujeito, do indivíduo, que passa por professores, por técnicos e por escolas de esporte, mas que futuramente vão acabar chegando a essa parceria com um técnico exclusivo, um clube, e que todo esse processo tem que ter dado condições de preferência, né, com muito sucesso, para esse sujeito conseguir essa confiança final. Acho que é isso que mais a gente está precisando, né? De atletas que estejam confiantes, bem preparados para poder dar conta do contexto competitivo, né? Até dessa grande pressão, né? Que não só eles mesmos acabam colocando em si próprios, mas também do próprio público, né? Até da imprensa mesmo. Vinícius, como é que essa preparação se encaixa junto com a preparação esportiva, eu vou chamar assim? Como é que a gente pode e como vem sendo feita a preparação psicológica nos momentos e nos anos que antecedem competições como a Olimpíada? Ok, vamos lá. Então vamos distribuir, né? Vamos pontuar os momentos. Durante a formação esportiva aí dos jovens atletas, a gente procura sempre trabalhar com reforço positivo e é um fato, né? Também levar em consideração que quanto mais sucesso ele tiver durante a prática esportiva, mais autoconfiança isso vai ser despertado. E aí, futuramente, com a junção das competições, com provas de controle, com a predisposição, eu acho que a gente não pode deixar de ressaltar também o aspecto da motivação, que deve regular, sustentar essas ações dos atletas. A gente pode levar esse sujeito a ter resultados superiores. Então, estou querendo dizer que seria muito importante a gente poder oferecer um sucesso para o jovem atleta e para o atleta futuro. É claro que as frustrações acontecem no dia a dia. A gente tem grandes problemas aí de frustrações e essas frustrações elas devem ser tomadas como lições. Então, se a gente tem erros, a gente tem problemas de treinamento, a gente tem lesão,
são motivos de frustrações que podem nos ensinar mais. Esse trabalho psicológico pode ajudar também o atleta a superar um momento de dor, por exemplo, não só durante o treinamento, como uma partida, né? A gente percebe muitas vezes, eu assisti a uma partida de vôlei de praia, em alguns momentos algumas competidoras pararam a competição, bateram de cabeça ou sentiram uma dor abdominal, e eu me peguei pensando sobre isso, né? Como é que o psicológico dessa atleta pode contribuir para ela voltar a jogar e superar aquele momento de dor? Ok, então vamos determinar alguns passos também para esse treinamento mental do atleta, né? Como que ele consegue controlar todo esse processo? Então, primeiro, né, ele sempre procura ter atitudes positivas, pensar de uma maneira positiva, porque o final das contas dessa competição vai levar a um motivo grande de realização. Então, a autorrealização tem como fruto a recompensa que essa competição pode oferecer para o atleta. Obviamente, né, que acho que a maior recompensa que todos os atletas estão procurando é a medalha, é subir no pódio, é a medalha de ouro. Então, o atleta ele vai estar sempre trabalhando para isso. Então, a gente precisa de um atleta que, no segundo ponto, seja tenaz, consistente, que goste de treinar, que seja persistente, né, que corra atrás dos seus objetivos e, com isso, né, sempre procure resgatar aquilo que ele teve de sucesso, aquilo que foi de melhor oferecido para ele. Uma Vinícius, outra etapa, perdão, por favor, continue, depois eu faço a pergunta. acho que uma outra etapa do treinamento mental que é muito importante também é sempre o atleta poder abstrair, ou seja, ele faz uma revisão, ele planeja os movimentos e isso tudo, antes da execução, mentalmente é planejado. Então as ações não são espontâneas ou por acaso. Então deve existir uma intenção aí nesse processo. Vinícius, a gente fez recentemente aqui no Conexão Futuro um programa sobre competição, né? De que forma a competição esportiva também a gente pode trazê-la para o nosso dia a dia, no trabalho. E, claro, a gente falou sobre esse lema, né? Que todos falam que o importante é competir. Isso também funciona para os atletas de ponta. A gente percebe em algumas entrevistas os competidores brasileiros, né? Que porventura não se classificam para as finais, tem dado depoimentos falando que não estavam num bom momento, que o que importante foi participar da Olimpíada e eles valorizando também as qualidades do seu adversário. Esse lema funciona também e é trabalhado também com esses atletas de ponta? É trabalhado sim, acho que a competição é um momento decisivo. E toda a preparação técnica, física, psicológica, emocional que acontece no dia a dia tem que ser colocada em prática no dia da competição. Então, a competição é o nosso teste, é o nosso produto final. Então a gente vai na competição querendo gostar dela, e aí outros aspectos também a gente sabe que acarretam, né, como medo, como aquela ansiedade, o estresse pré-competitivo. A gente tem certeza já que se um atleta tiver uma confiança melhor, for bem treinado, acho que todos esses problemas eles podem ser superados. Esse controle emocional ele pode ser superado com a melhora da confiança, com o atleta estar predisposto a competir, saber analisar os seus adversários, poder analisar o fator ambiental, o contexto, para aí o resultado ser positivo. Agora, a gente durante as Olimpíadas, a gente teve um caso que marcou muito, né, o competidor de salto ornamental Luiz Outerello, na prova de trampolim de 3 metros, sincronizado, né, que ele competiu com seu parceiro, o Ian Matos, perdão. Ele cometeu um erro, caiu na piscina e chorou muito, né? A gente sabe que tem coisas que a gente não consegue controlar. Eu queria saber a importância, então, de um trabalho psicológico com esse atleta após um momento como esse. Por exemplo, também a Rafaela Silva, em 2012, quando ela perdeu a medalha, foi muito criticada. A gente sabe que ela sofreu ataques racistas também na internet. E ela também passou, ao longo desses 4 anos, por uma preparação psicológica para competir em 2016 e voltar com essa força, né? Recuperar a sua autoestima, como você bem colocou. Então, como funciona a preparação pós-competição quando um atleta acaba sofrendo não só críticas muito grandes, mas também acaba cometendo um erro e aí se coloca numa pressão, chora muito? Como é que funciona isso pós-competição? Excelente, Larissa. Acho que a gente poder acreditar, né, que a competição, então, é uma construção
da carreira do atleta é a gente caminhar num sentido, né, positivo das coisas. A gente sabe que durante a vida esportiva a gente deve participar de competições sistematizadas, né, com frequência, dentro desse grande ciclo olímpico que geralmente duram 4 anos de preparação do atleta. Também a gente sabe que a nossa experiência em Jogos Olímpicos ainda é precária, a gente tem pouca participação e talvez esses erros acabam sendo acometidos por uma falta de concentração, uma falta de atenção do atleta. E que depois, como é o caso da lutadora, né, ela pode reverter o resultado e novamente colocar em prova o seu potencial. Acho que isso daí é o mais importante, poder ir no momento, rever os erros e recolocar em prática aquilo que foi aprendido, corrigido e, por que não, como sempre a gente tem em busca, né, melhorado. Aí a gente sempre diz que o atleta e seu técnico, né, essa relação não deve ser de terrorismo, mas o técnico ele está lá para inspirar os atletas, para poder dirigir o atleta, poder dar condições dele poder exercitar e participar. Então, é por isso que a gente chama sempre isso de equipe, né? A gente está trabalhando junto para poder levar esse resultado no nível superior. Vinícius, a gente já está caminhando aí para o fim da nossa entrevista e eu queria terminar falando já da Paralimpíada, né? Porque a gente está terminando, estamos aí nos últimos dias da Olimpíada, já preparando a cidade, então vamos começar a preparar a cidade, né? E as arenas para a Paralimpíada. Como vem sendo trabalhada então essa questão com os atletas paralímpicos brasileiros? Olha, eu vou falar para você que, né, tenho vivido muito esses momentos, né, principalmente na natação, que é um esporte que eu trabalho ativamente. A gente enxerga que os atletas têm uma perspectiva muito positiva. Os atletas paralímpicos, eles têm se preparado, né, a gente tem enxergado que esse processo competitivo tem sido sistemático, então eles já vêm com um suporte de experiência muito maior, né? Acho que vale lembrar também que o atleta paralímpico, o sujeito que vem num processo adaptado, ele aceita o desafio, né, de primeiro se autodesafiar, para depois, né, quebrar esse problema, essa discussão de ter um adversário ou não. Então, eu acho que o Brasil se enquadra muito bem nisso, né? A autoconfiança é muito grande dos nossos atletas e eu tenho, né, muita certeza aí que talvez a perspectiva seja muito superada no paradesporto, que a gente deve ter aí uma colocação muito acima do esperado, né? Tendo em vista toda essa preparação técnica, física, mental, né? Essa parceria entre técnicos e atletas que acontece no seu dia a dia. Que bom, Vinícius. Vamos torcer então para que isso realmente se concretize. Muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, Larissa. Bom, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre colesterol e hipertensão, Como estão os seus exames? Existem medidas simples para controlar essas taxas, como, por exemplo, a prática de atividades físicas. E você, claro, não pode perder esse bate-papo. Eu espero você, então, daqui a pouco, quando voltarmos com mais Conexão Futura. Até já!